Bom dia, bom dia, bom dia! Desembaraxando, episódio 63. Como o tempo tá passando, né? E como a galera gosta, sextou! É isso aí! Eu desejo de todo o coração que você tenha um grande dia, tudo de bom aí, que você tenha uma grande sexta-feira nos seus afazeres, realizações, nos pepinos a resolver, que tudo dê certo e que ao final do dia você diga, beleza, apesar de tudo, beleza. A você que está aqui então ao vivo, bom dia. A você que está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde e boa noite. O Desembaraxando é feito de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, aqui no Instagram. E sábados, domingos e feriados é um pouquinho mais tarde. Eu até coloquei agora, acho que foi 8 horas que eu coloquei lá. Então amanhã vai ser um pouquinho mais tarde. E o conteúdo gravado fica aqui, é claro, e também no nosso Facebook, no nosso YouTube. Agradeço de coração a você que nos apoia, você que tem feito as pontuações aí, os feedbacks, as críticas, tudo isso é importante para que possamos continuar aqui tinindo e compartilhando e aprendendo nessa reciprocidade aqui. Sem delongas, né? Vamos ao que interessa. O que o Baracho vai falar hoje nesse Desembaraxando? Eu quero contar duas histórias que eu passei e vai ter a ver com o tema de hoje, tá bom? Então, vou abrir meu coração nesse momento aqui e espero que isso possa ajudar a provocar pensamentos, a tomada de decisões na sua vida. É isso aí, assim como foi na minha. Já tem aí uns 15 anos, eu acho, uns 15, 14 anos, eu dei um curso por uma instituição. Eu dei um curso de 8 horas, onde eu passava algumas práticas, né, questões ligadas ao atendimento, e ficamos ali num hotel durante o dia todo, num sábado, manhã e tarde, e eu falei naquele curso por aproximadamente umas 8 horas, né, na parte da manhã, na parte da tarde, levei experiências clínicas, levei bibliografia, manejos, etc, 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 né? E eu lembro que ao final do curso, eu já sabia, claro, né, quanto que eu ia receber por aquele curso, financeiramente falando, havíamos acordado um valor, né? E mesmo assim, uma coisa interessante aconteceu no final. Quando acabou o curso, todo mundo ali cumprimenta você, obrigado, legal, blá blá blá, né? E eu estava no hall daquele hotel onde eu dei o curso, e eu estava ali com os diretores da instituição que havia me contratado para dar o curso. Eu lembro que um deles veio fazer o pagamento para mim, né? Aí ele trouxe assim o dinheiro em espécie, assim, né? Aquele dinheiro assim. E eu falei, caramba, né? E não foi nem assim a questão de medo de andar com aquele dinheiro, assim. Não foi isso na hora. Mas quando eu peguei o dinheiro, eu fiquei assim, por incrível que pareça, porque eu gosto de dar curso, eu gosto de falar, né? Enfim, essas coisas que a gente gosta de fazer. Mas eu lembro que eu fiquei assim, mal na hora, que eu estava com aquele dinheiro na mão, assim, e eu comecei a pensar um monte de coisa, assim, aí começa a vir aquela neurose, aí começa a vir aquela baixa autoestima, e aquele pensamento, assim, de não merecimento, de um mal-estar com as coisas indo bem, né? Porque eu havia trabalhado o dia inteiro e recebi conforme o combinado, né? E eu fiquei assim, na hora, esquisito e até paralisado com aquele dinheiro na mão. E eu lembro que um dos diretores, e isso foi muito importante para mim, ele notou que eu fiquei assim, mal por ter recebido aquele dinheiro. E eu lembro que ele falou para mim assim, ó Baracho, isso aí é seu. Você fez por onde, você trabalhou. Bom dia, meu brother. Você trabalhou, você fez isso. Então não fique mal assim. E eu lembro que ele pegou assim parte daquele montante, né? Acho que foi tudo que ele pegou na minha mão. Ele pegou e jogou assim. Aí começou a querer ventar na hora. E eu, o que é isso? E eu comecei a pegar assim na hora. Comecei a pegar. Consegui pegar, não perdi nada. Mas ele falou pra mim aquele dia, ó, você trabalhou, você fez por onde, você mereceu. Aqui que é o tema de hoje, tá? Você mereceu, então não fique mal por isso. É claro que eu não fiquei bem na hora, assim, só porque ele falou,
mas aquilo me fez pensar na vida, me fez pensar nessas questões ligadas a saber receber, a saber entender quando merecemos, porque fizemos por onde, ou mesmo quando a gente pensa que não mereceu nada, porque alguém vem com uma surpresa, né, assim, e nos concede algo que ao nosso ver parece que a gente não merece também, né? Então aquilo me fez pensar, né? E muito tempo também de terapia, muito tempo de muita reflexão. Então hoje assim eu digo que eu consigo, né, reagir melhor a essas questões, né? Então o tema de hoje é a questão do merecimento, então, né? E quantas pessoas têm dificuldade com isso, têm dificuldade com o merecimento? Uma outra história que eu conto durante 17 anos da nossa vida aqui em casa, 17 anos, tanto eu, minha esposa e depois o meu filho, nós assim nos organizamos muito para podermos morar em um lugar novo, um lugar diferente, né? Enfim, né? Ter a casa própria, não que não tivesse antes, né? Mas aí durante 17 anos nós nos abnegamos assim, nos abnegamos de fazer algumas viagens, nos abnegamos de fazer o que aquela maioria faz. Quantas vezes o pessoal indo pra praia em janeiro, né? Aquela praia, embora eu não curta praia assim, mas o pessoal fazendo alguma coisa e nós ficando em casa. E nesse tempo que a gente se organizar para poder ter o nosso imóvel, também foi muito dinheiro investido assim em estudos, né? Meu filho estudou, minha esposa estudou, eu também fiz os meus cursos. Então a gente fala que foi muito tempo assim investido em estudo também e também investindo para poder um dia alcançar um outro imóvel, um outro lugar para morar, né? Então 17 anos assim, no silêncio, quieto, sem ficar fazendo alarde, ficar falando, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. Não. E quando as pessoas foram perceber, já tinha acontecido e foi dando certo, não foi fácil e chegamos aonde chegamos e aqui estamos há 7 anos já, né? Aí volta de novo essa questão do merecimento. E eu lembro que assim nos primeiros 2, 3 anos assim, onde todo mundo poderia ficar feliz, muito alegre, muito celebrante, né, vamos colocar assim, pelo que conquistou, e eu fiquei um tanto bolado também um tempo assim. Eu lembro que eu não me permitia explorar o lugar, olhar assim, para poder me divertir. Aí de novo aquela questão de eu achar que ali não era muito o meu lugar, que não era para mim. E aí de novo a terapia me chamou a atenção. De novo eu fui observando isso, de novo, né? Até que eu introjetei essa vivência, a conquista e assim por diante, né? Então, quantos de nós também tem alguma coisa ligada a isso, a não se achar merecedor de alguma coisa? E por não se achar merecedor, vem a dificuldade de receber alguma coisa. Porque quando a gente não se entende merecedor, a gente acaba não sabendo receber. Então tem as pessoas que por vários motivos, inclusive não se achar merecedor, não consegue receber um afeto, não consegue receber um gesto, né, da pessoa. Então quando eu contei essas duas experiências minhas aqui, de ter ficado mal por receber um valor por um curso que eu dei e por ter comprado um imóvel, que eu lutei tanto para isso, 17 anos procurando isso, e depois fiquei esquisito, como se não merecesse, é um sentimento que infelizmente passa por muitos de nós aí. Você que está vendo aqui essa live gravada ou ao vivo agora, né? Tu tens dificuldades quanto a isso? Quanto aos merecimentos? Porque é interessante, né? Em relação às coisas boas da vida, nós podemos ter dificuldade de aceitar, de receber e de entender que somos merecedores disso. Porque aí na nossa neurose de cada dia, nós pensamos que reconhecer que é merecedor é ser arrogante, é ser soberbo, é se entender superior aos outros. Tem nada disso. Tem gente que não tem nada, que não chega a lugar nenhum, e aí se banca assim de arrogante, falando um monte de papagaiada, né? Aí é outra coisa. Mas eu tô falando a pessoa que vai de boa, que segue o fluxo honesto, ético das coisas, fez por onde. E é interessante que, para as coisas boas assim da vida, é uma dificuldade imensa de ser merecedor, de reconhecer que é merecedor. Mas quando é para as coisas ruins, né, que trazem culpa, que geram conflitos, a pessoa é muito boa para fazer isso, né? Eu vejo muito isso no consultório, em atendimentos, né? Quando a pessoa atrela e traz para si
sentimento de culpa de alguma coisa que a pessoa nem participou, que a pessoa nem fez, que a pessoa não tem nada a ver com isso. Mas ela traz para ela, né? Eu mereço sentir-me culpado, eu mereço as consequências do que eu fiz porque eu fiz mal, e às vezes não fez nada mal, né? Então, sabe aquela coisa quando a gente era criança, que tinha aqueles rituais assim? Ah, se passar por cima da perna da pessoa que está sentada, ela não vai crescer. Lembra dessas coisas assim? E a pessoa introjetava aquele sentimento de fazer um caos na outra pessoa. Então, é interessante como que nós temos a tendência a nos associar mais facilmente com aquilo que é ruim do que com aquilo que é bom. Então a pessoa entende que ela é merecedora quando são coisas ruins. Aí sim, é uma pessoa muito autorreferente, né? Ah, como eu sou cruel, ah, como eu sou malvado, né? Porque uma coisa é a pessoa pensar algumas coisas assim, não muito interessantes, não muito bacanas, movidos pela ira, que todo mundo vai ter isso. Mas não virou nada de ação, mas a pessoa pensa que já por isso ela faz um jogo de causa e consequência e ela vai entender que ela merece aquele mal-estar mesmo. Estou pagando por isso, né? Não fecha o filtro, tá? Tem situações as quais nós pagamos realmente na vida, né? Mas assim, essas pessoas que têm dificuldade com o merecimento, ela pode, por exemplo, adoecer quando triunfa, né? Quando as pessoas adoecem quando triunfa, ela faz alguma coisa, aquilo vai muito bem e após o êxito a pessoa pode cair de cama, ela fica mal. E não é tão somente pelo cansaço da obra, vamos colocar assim, porque ok, né? Muitas vezes nós somos exigidos fisicamente e aí cansa, depois que você acaba ali, conquista, mas tem hora que não é isso não. É uma questão da consciência da pessoa e a pessoa ela tem aquela ânsia de obter e depois ela tem aquele tédio de possuir, aquele mal-estar quando possui, né? É que nem aquela criança, eu fui assim, tá? Eu ficava mais focado naquilo que eu queria antes, né? Ah, quando eu tiver aquele brinquedo, quando chegar aquela viagem, e quando tiver aquele momento. E quando chegava o tal momento, eu não sabia o que fazer, eu não curtia direito, eu ficava assim, esquisito, né? Como que a gente na nossa neurose detona o nosso próprio bem-estar, né? O nosso próprio gozo, vamos colocar assim. Então vai ter a pessoa que adoece quando triunfa, fica mal quando as coisas vão bem. Aí quando as coisas estão bem, ela fica assim ruminando. Não, mas tá muito bem isso aqui, né? Tá muito certinho no lugar. Algo vai acontecer. Uma ligação vai ser feita. Uma tragédia vai ser anunciada. A pessoa fica nesse alarme já. Ah, Baracho, mas a pessoa teve um contexto. Não foi fácil. Eu entendo isso. Claro, né? Seremos resultado de nossas experiências também traumáticas. A gente fica, claro, numa situação de alerta, né? Mas tem pessoas que ficam numa situação que nunca aconteceu. Eu estava vendo ontem uma pessoa falar numa palestra, ela falando que 80%, ou até mais, tá? Posso estar enganado. 80 a 90% das nossas preocupações são de coisas que nunca aconteceram. Mas ficamos num alerta, num alarme, como que se fosse acontecer daqui a pouco, não é assim? Então, isso fica martelando na nossa cabeça e dá um sentimento de achar que não merece, aquela coisa toda, né? Você aí, na telinha, do outro lado de lá, você tem dificuldade em se considerar merecedor, né? Merecedor de algo, porque já vai pensar que é arrogância. Porque quando fala reconhecer ser merecedor, não é você ficar falando para todo mundo aí, ah, eu mereci, eu mereci. O pessoal posta muito assim na rede social, né? Depois de um dia, de alguma coisa que fez, posta lá com um copo, posta alguma coisa. Ah, eu também mereço, eu também mereço. Tudo bem, cada um com a sua ideia e cada um com a sua justiça de ser merecedor. É interessante essa necessidade de validação dos outros, de mostrar que merece, né? Ah, eu sei que eu mereço, me basta já saber que eu mereço, né? Mas alguns têm que mostrar pro outro que merece, assim, né? Não, Baracho, mas eu quero só inspirar as pessoas, né? Não sei. Não sei se é isso, né? Mas enfim, mas você tem dificuldade em entender que é merecedor, sem achar que é arrogância? Aquele filme A Procura da Felicidade, tu deve ter assistido já, do Will Smith, né? Ele vendendo lá nas corretoras, ele vendendo, e no final ele consegue o emprego, né? E cada parte do filme ele fala, né? Essa parte da minha vida é chamada tal coisa, essa parte da minha vida é chamada tal coisa. E aquela última parte do filme, quando ele fala assim,
essa parte, essa pequena parte, esse pequeno momento da minha vida é chamado de felicidade. Quando ele vai no meio daquele povo andando pela rua, porque ele pensava assim, né? Esse povo tá sorrindo sempre, esse povo é feliz, né? Como eu queria ser assim. Só que não, né? Porque a gente pensa que esses formatos assim externos sempre quer representar coisa boa. Ninguém sabe a vida do outro, né? O outro ali tá sorrindo, mas a vida do cara também tem lutas, né? Mas enfim, mas lembra que no filme ele faz assim, ele bate palma, ele celebra, quer dizer, ele entende que foi merecedor, porque lá no filme ele entendeu muitos mecanismos assim, porque ele tinha que ficar ligando, né, para poder captar novos clientes, né? E ele percebeu, se ele não levantasse para ir no banheiro, para tomar água, ele faria ligações a mais que os outros que estavam do lado dele. O pessoal levantava para bater papo, o pessoal levantava para ir no banheiro demais da conta, tomava muito café, muita água, e ele entendeu que não deveria tomar água e café. Isso ajudava ele a ficar mais focado nas ligações telefônicas ali. E fez ele chegar onde chegou. E aí é uma história verídica, tá? Ah, Baracho, filme, né? É história verídica lá. Então, pronto, né? Já nos inspira muito isso. Então, ele entendeu na hora ali que era merecedor. Mas quantos de nós tem dificuldade com essa questão do merecimento, né? E enfim, né? Então, o que faz alguém ficar nesse lugar de não se achar merecedor? Em alguns desembarachantes aqui, a gente fala, vez por outra, daquela questão dos lemas, né? Toda família vai ter um lema, toda família vai ter uma narrativa que perpassa as gerações, né? Direto ou indiretamente, tem aquelas narrativas que conduzem a família das pessoas encrenqueiras, a família das pessoas estudiosas, a família das pessoas que são vítimas, sempre são vítimas, dos que são trabalhadores, dos que são religiosos, não é assim? Toda família vai ter um lema. Nós somos um monte de eus aqui dentro, né? Um monte de histórias que a gente introjeta, que a gente aprende, né? Então, muitas vezes, nós podemos ter umas identificações também, né? Nós temos algumas identificações que acabam travando a gente. Identificações, né? Ah, porque na minha família ninguém chegou a esse ponto, a esse patamar legal. Aí eu vou e chego, aí eu fico mal com isso, vão me olhar. Ah, Baracho, eu percebi os olhares, né? Eu percebi uma inveja. Aí, para evitar essas coisas na sua cabeça, a pessoa nem se permite celebrar, nem se permite entender que merece e às vezes nem se apropria daquilo que chegou, joga fora. Aí é complicado, né? A pessoa pode ter algumas lealdades, né? Então, lealdades, né? Alemas, né? Enfim, né? Olha lá. Já convivi com pessoas que viviam pondo na cabeça das pessoas que se tudo estava indo muito bem, algo errado iria acontecer, que nada deveria ir muito certinho. É isso mesmo, né, MacGyver? É isso aí. Eu também já vi muito isso aqui, tá? E vivi muito isso já também, né? Então tem pessoas também que põem isso na cabeça. E a gente pode introjetar uma narrativa com isso, né? A gente pode introjetar, né? Às vezes a pessoa tá sorrindo, quando é criança, ela tá pulando e alguém pega e fala assim: por que você tá sorrindo? Por que você tá pulando? Senta aí, menino, senta aí, fica quieto. Parece que não. Essas coisas vão moldando a pessoa a se conter quanto a um bem-estar, né? Quantas crianças foram levadas assim a se retrair por causa de um comentário até maldoso da pessoa. Então, é isso aí que você falou, brother. Então, tudo muito bem, a gente começa a ficar com medo, tudo vai ficar muito mal. Na vida vai ter momentos bons, momentos maus. E eles acontecem, né? Agora ficar com essa visão assim de alerta e eu não celebro aquilo que eu vivo e eu entendo que eu não mereço, então é interessante observar isso, né? Então são lealdades, alguns lemas, lealdades, algumas ideias que a gente vai aprendendo, né? Por exemplo, é um outro assunto, mas meio nesse assunto aqui, o procrastinador, ele é procrastinador por causa de um ideal que ele está apegado. Ele não desapega de um ideal, de alguma coisa, por isso que ele procrastina. Qual o ideal, Baracho? Cada um vai ver o seu, que procrastina, né? Então, por exemplo, a pessoa, por não se achar merecedora, ela vai ter autossabotagem, ela se acha insuficiente, ela perde oportunidades, né? Porque ela faz por onde? Porque está fazendo por onde para ter alguma coisa, para chegar em um lugar. E quando está chegando, a pessoa sai fora, porque não dá conta desse sucesso, não dá conta de ser merecedor. Porque é claro, quando se alcança, seja lá o que for, isso nos colocará num patamar, né? Que às vezes é um patamar solitário. E a pessoa não dá conta disso, né?
Então é uma coisa muito séria de se pensar. Um professor, uma vez eu vi ele falando da questão da palavra sucesso. Ali tem na etimologia, né? Sucesso, esse cesso do sucesso tem a ver com ceder, cair, né? Quando alguém atinge um patamar de sucesso, não sucesso das mídias aí, de badalação, de flash, não é isso, tá? É o que é de cada um o sucesso. E a pessoa pode não dar conta disso, porque ela cai de um lugar, diz que onde estava com uma maioria, e vai ficar com menos pessoas, né? E ela pode não dar conta disso, porque vai ser vista. Aí que tá a questão. Tem pessoas que não dão conta com esse merecimento, porque isso vai colocar no lugar de vitrine, e a pessoa não dá conta de ser vista, enfim, aquela coisa de sustentar um lugar, né? E é muito complicado isso. Então, para alguns, merecer é entendido como arrogância, é entendido como querer se aparecer, não tem nada a ver com isso, tá? Então, por exemplo, se alguém vai te ver de um jeito que você não se vê, e para ela você é o máximo, para ela você é digno de um monte de coisa, e ela vai e te concede alguma coisa, te dirige a uma coisa boa, aí eu tenho dificuldade de receber. Aquela velha história do presente, né? Para você um presente, a pessoa fala assim, ai, não precisava, aquela fala de não precisava, né? Ah, não precisava, então dá de volta aqui, né? Só que não, né? A pessoa tem essa coisa, né? Que pode parecer um gesto educado, bonitinho, mas dependendo da pessoa, está embutido uma lealdade ali, é um lema que trava a vida da pessoa, né? Quando fala reconhecer ser merecedor, não é ficar soltando fogos tão somente por isso. Ah, então, Baracho, reconhecer que sou merecedor é começar a divulgar então isso? Não necessariamente. No seu oculto, na sua mente, que é o que mais importa, é ali você entender que você chegou onde chegou, fez o que fez e chegou onde chegou, porque tu fez por onde? Tu abriu mão de muita coisa, tu foi organizado, então é isso. Então celebre sim, né? É que nem aquela história. Tem uma foto na internet que você vai achar facilmente aí, eu sempre uso nas minhas palestras essa foto, é um pódio, o terceiro lugar, o segundo e o primeiro, aí tem a pessoa do terceiro lugar, com uma placa assim, terceiro lugar na mão, e ela tá celebrando assim na hora, tá feliz da vida, e a pessoa que tá no primeiro lugar, com a plaquinha de primeiro lugar, ela tá chorando assim, ela tá mal por estar no primeiro lugar. Quantas vezes, né, nós ficamos mal por estar no primeiro lugar? Nossa, né, eu tô atrapalhando alguém por estar aqui. Pode parar com isso. Há quem chegue em alguns lugares de modo desonesto, sim, infelizmente. Aí é outra coisa, não é o assunto de hoje. Mas você chegou porque você fez. Você não tirou nada de ninguém. Você fez o que tinha que fazer, honestamente. Então, não tenha dificuldade de celebrar, tá? Você merece. Você merece, né? Então, tem merecimentos que os outros vão atribuir a nós e vão nos conceder alguma coisa. Saiba receber esse merecimento do outro, porque o outro te vê assim. E vai ter merecimentos que não vai ser do outro em relação a mim. Vai ter que ser eu com eu comigo, tá entendendo? Então, saiba também receber de ti mesmo esse merecimento, né? É interessante que tem gente por aí, tem gente que acha que não merece nada, mesmo tendo feito tudo para merecer, né? Gente que acha que não merece nada, mesmo tendo feito tudo para merecer. E também tem gente que acha que merece tudo que tem pela frente, mesmo não tendo feito nada para merecer. É aquele parasita da tua família, aquela pessoa vítima, né? Que acha que o mundo é culpado por ela ser assim, por ele ser assim. Essa pessoa não faz nada por merecer, mas se acha o mais merecedor. E aí é esperto, vai lá e pega o que é teu. E quando é para ser teu, tá? Tô dizendo. E o outro merece, fez por onde, aí fica perdendo chance na vida. Então, não é nada de arrogância você entender que você é merecedor. Quando eu entendo que eu sou merecedor, dentro de mim, sem fogos, sem alarde, sem arrogância, de boa, é o modo como eu me trato. O modo como eu me trato vai ser o modo como o outro me tratará. Ah, Baracho, eu mereço? Reflita. Mereço sim. E fique feliz. O merecimento é um reconhecimento importante na vida. Nos faz entender que realmente o movimento vale a pena. Andar e ser proativo e ter assertividade vale a pena. Eu posso muitas vezes não chegar onde eu quero, mas em algum lugar eu vou chegar.
E isso também é um merecimento, reconhecer isso. Então que você não se sabote e que se celebre e que entenda que o merecimento é bem-vindo para a sua autoestima. E isso é o exercício da presença. Quando eu reconheço que eu mereço, eu estou exercitando a presença. Tão ausente hoje nos nossos dias, né? É tanto piloto automático que nós não exercemos a presença. Maravilha? Que você tenha um grande dia, um dia de merecimentos, um dia de boas caminhadas, apesar das lutas, tá bom? E obrigado pela sua atenção aqui em mais um Desembaraxando. Se você perdeu o começo dessa live, volta para assistir desde o começo. Ah, Baracho, eu lembrei de um fulano de tal, de uma fulana que vai valer a pena ver essa tua live. Então compartilha com ela, manda para ela assistir. Vai estar gravado aqui no meu Insta, no meu feed, depois no YouTube, no Facebook. Então não perca, ok? E amanhã teremos um Desembaraxando mais uma vez, um pouco mais tarde. Beijo no coração, obrigado pela sua atenção e até o próximo Desembaraxando. Valeu!